Mas eu já vou avisar que esse aqui não vai ser um vídeo técnico. Eu não vou abordar o ANCAP pelo teu lado acadêmico, falando das suas origens, dos seus principais autores, nem nada disso. Eu vou focar no que a gente mais dá ao redor, que são as discussões que ocorrem principalmente nas redes sociais. Eu vou comentar aqui sobre dois problemas que eu ando observando bastante. Ele já começa dizendo que ele não vai considerar o quê? Ele já começa dizendo que ele não vai considerar o aspecto técnico da parada. Então como que eu vou responder ele? Dizendo, não, estão falando ou não isso? Posso fechar o vídeo então? Falam tanta coisa? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que o meu objetivo nesse vídeo não é refutar o anarcocapitalismo e nem discutir sobre a viabilidade desse termo. Pelo contrário, eu sei que há ideias muito interessantes podem ser extraídas do discurso, mas ao mesmo tempo, assim como qualquer outra ideologia, alguns pontos são mais frágeis e merecem receber algumas críticas. O debate é parte fundamental da construção de uma ideia. Então o primeiro problema que eu cheguei a comentar essa semana no meu Twitter é sobre a resposta de que o Estado também faz isso. E eu vou explicar. Desde que eu comecei a acompanhar alguns debates de ANCAPs em rede social, muitas vezes involuntariamente, eu percebi alguns padrões de resposta quase automáticos das pessoas que defendem a ideia. Tipo uma coringa pra se dar. E uma das preferidas do pessoal é essa. Você levanta qualquer crítica sobre alguma merda que poderia dar uma sociedade ANCAP. E a resposta é, João, mas hoje isso já acontece. Não só acontece, como acontece por culpa do Estado. Por exemplo, se eu problematizo supondo que em uma sociedade ANCAP, uma iniciativa privada resolvesse se especializar na produção e na distribuição de armas químicas e biológicas, como a sociedade lidaria com isso? Mas hoje tem armas químicas sendo produzidas no mundo a rodo. E são os próprios Estados que estão financiando isso. E aí, como é que fica? Ou então em relação ao meio ambiente, se nós temos uma empresa que resolve despejar todo o lixo dela no meio ambiente, quais ferramentas nós teríamos para lidar com isso em um universo ANCAP? Mas as empresas já fazem isso hoje, o Estado tá aí, e quem é que impede elas de fazer? E eu poderia dar vários outros exemplos, porque essa resposta é quase padrão, pelo menos nesse meio público de redes sociais. Inicialmente ela parece fazer um pouco de sentido, mas então você para pra pensar um pouco melhor e percebe que não. Galera, anular a possibilidade de um problema futuro afirmando que ele já existe hoje é uma falácia. Isso não é uma falácia. Isso é mentira. Ele tá mentindo. Isso não é uma falácia. Eu não sei o que falar. Ele não me parece ser um cara que tá preocupado com isso, cara. Isso é uma falácia. A falácia é da falácia. Desacelera o vídeo, ô Malboro. O pessoal tá dizendo que tá muito rápido. Eu tenho 79 de QI, eu consigo assistir isso, cara. Eu assisti 4x as coisas, cara. Então, isso tá errado, tá? Você pode perfeitamente dizer é um argumento válido para mudança de alguma coisa que objeções que já têm uma relação com estados atuais e como as coisas são, não são objeções válidas. Isso é um contra-argumento válido. Nesse contra-argumento, você está refutando a ideia de que a mudança provocará um estado de coisas pior para esse estado de coisas. Será que ele acha que isso é um tocoque? Mas isso não faria sentido ser um tocoque. Porque o que está sendo afirmado é que a mudança não se explica em função disso. Falácias lógicas. Inversão longe da prova, julgamento da intenção, lei das médias, negação antecedente, não causa, não segue wishful thinking. Eu tô até vendo. Aqui, né? Essa daí é contra aqui, né? Eu não vi aqui nenhuma. Isso é uma lista no Wikipedia. Coisa mais simples possível. Ele clamar uma falácia em cima disso é uma falácia. Cara, por que isso não é uma falácia, tá? Isso não é uma falácia porque não existe como você pegar um problema, por exemplo, alguém está fazendo reservas excessivas de algo. Esse problema ele existiria em qualquer modelo político que você criasse. Porque a grande questão é que isso é uma tentativa de tornar política uma questão ética. Eu até acredito que você possa olhar para esse argumento e não gostar dele, mas isso não é um tocoque. Mas essa resposta traz de imediato dois pontos um pouco problemáticos. O primeiro ponto é que você foge completamente da pergunta que foi feita. Isso não é verdade, tá? Assim, nas discussões em geral, quando a gente diz que o Estado faz isso, se apresentam soluções. Tem um livro Manifesto Libertário que é conhecido pelos libertários em geral, os ANCAPs em geral, eles utilizam muitos argumentos dali. E assim, é mais insensato ainda, para ser muito sincero, a pergunta como funcionaria isso dá a entender que existe uma forma diferente de funcionar. Isso é falso. Isso é uma pergunta falsa. Isso é uma pergunta capciosa. Isso sim é uma falácia, tá? Assim, com a presença do Estado, você passou muito longe de responder a minha pergunta. E se mesmo assim eu aceitar a sua resposta, para interpretar ela, eu botei algumas análises possíveis. Ou eu vou entender que os ANCAPs não fazem a menor ideia de como resolver o problema que foi colocado. Eu acho interessante. Ele acredita que filosofia política se resolve em cima de conclusões políticas. Eu acho que, de fato, confunde-se aqui, né? A filosofia política com a ciência política. O filósofo político, o teórico, ele nunca sabe como a coisa será resolvida no caso concreto. Tudo que ele pode te dar são elementos gerais da resposta. Ele não é capaz de te dar uma resposta completa da coisa. Isso não é futurologia. Política não é futurologia. Você aplicaria isso para todos os indivíduos? É impossível que alguém te diga, por exemplo, pergunte ao liberal como vai funcionar os hospitais. Ele não sabe dizer. Ele pode dizer, não, vou fazer esse órgão aqui, mas assim, ele não sabe como é o funcionamento efetivo, porque o funcionamento efetivo nada tem a ver com a teoria que está sendo utilizada. Isso é um erro.
bancário para tentar me trazer respostas plausíveis sobre os questionamentos que eu tô fazendo, e aí meio que deu essa resposta para tentar dar uma enrolada e tentar sair de fininho. Ou a terceira opção é que os bancários simplesmente não se importam com esses problemas. Não, mas já tá dando merda, não vai fazer tanta diferença, né? Só vai continuar dando merda igual da hoje. Tá? Vocês vão concordar comigo que nenhuma dessas opções é satisfatória quando a gente tá falando e especulando sobre o modelo de sociedade. Eu acho interessante quando ele fala especular sobre o modelo de sociedade. Na verdade, libertários não especulam sobre o modelo de sociedade. Eles até afirmam que existe um modelo de sociedade que pode advir das suas conclusões, mas as conclusões que ele tomam são conclusões éticas. Inclusive, mesmo aqueles que são utilitários, libertários que se utilizem do utilitarismo, eles dirão muito mais que o Estado é incapaz de fornecer conclusões. Então ele vai dizer, seja lá qual seja a resposta, não é uma resposta de bem público, porque é impossível uma resposta de bem público. Então os teóricos utilitários, e inclusive as discussões utilitárias, elas geralmente são, o Estado não consegue fazer isso. Isso é um argumento clássico. Inclusive não tem nada a ver com o elemento teórico. Isso é algo que está presente nas discussões. A gente tem milhares de pessoas trabalhando e se movimentando para tentar elaborar formas de resolver políticas de conscientização, órgãos fiscais, créditos de carbono. Obviamente, essas medidas ainda não são suficientes para resolver todos os problemas que a gente tem que lidar, mas não há dúvida de que a gente já construiu e vem construindo muita coisa para tentar reduzir os nossos problemas. Isso que você está fazendo é uma falácia de falsa associação, tá? Não é verdade que, uma vez que essas coisas estão sendo feitas, elas estão lidando com o problema. Isso é uma mentira. Você não pode afirmar isso. Você não sabe se elas estão lidando com o problema. E o motivo para isso é que, como os libertários já apontam com muita clareza, nós não conseguimos verificar, quantificar, qualificar uma determinada evolução, um determinado fato público, justamente por ele estar inserido em uma dinâmica de consequências públicas. A consequência que é para todos, no final, não é para ninguém. Porque você não consegue efetivamente quantificar e mensurar o efeito de cada política pública. Você quantifica e mensura o efeito do Estado, mas não da política pública em específico. Então você não sabe se você está resolvendo um problema. Isso é falso. Você está mentindo. Inclusive, como cientista, né, eu trago aqui na mesa o argumento do elogio da passividade. O argumento do elogio da passividade foi, assim, genial da parte do Hilmer. O Hilmer disse o seguinte, olha só, dado a análise dos estudos que estão sendo feitos atualmente, tá? A gente tem, por exemplo, um determinado aumento de imposto. Como saberemos se o aumento de imposto for o responsável e não outra causa? Como é possível saber, ao final de determinada análise, se o público gostou ou não gostou daquele resultado? Não tem como descobrir essas coisas, como quantificar essas estruturas dentro de um problema público. Então, por favor, não diga que você está resolvendo o problema, você não está. É muito mais complexa do que a gente imagina. E são tantas variáveis pra gente analisar e colocar em jogo que ninguém conseguiu arrumar. Ele entendeu o ponto cap, né, finalmente? Interessado, né? Eu acho que é isso, né? Ele entendeu, né? Ele entendeu que é muito mais complexo do que a gente compreende, então não tem como elaborar nenhum plano de resolução para algo mais complexo que a gente consegue entender. Isso é literalmente o argumento do Hayek. É algo tão complexo que sequer tem como resolver. Só isso, é impossível. Sim, exatamente. E a gente lida com o problema na medida disso, né? Na medida em que as coisas vão acontecendo. Há uma fórmula mágica que acaba com pelo menos metade dos nossos problemas. E nem vai achar. E o segundo ponto, ainda dentro do primeiro problema, é que a gente não pode fazer hoje para validar. Pausa. Eu gosto disso. Eu gosto do que ele falou agora. Porque, assim, eu não sei se você sabe o que é o Estado. Mas, amigo, é exatamente isso que é o Estado. É um elemento mágico que vai resolver todos os nossos problemas. É isso que o Estado tenta ser. Isso daí que então não ter o Estado. Isso aí que ele acabou de falar antes da nossa cognitiva, com tudo que ele estava falando anteriormente, cara. Sim. Isso é literalmente... Não tem como ele me explicar... Não faz sentido isso que ele acabou de falar, cara. Com o ponto anterior dele. E ele está colocando aí, invalidar o presente não valida o hipotético. Mas ele sabe que... Mas ele sabe que quando você não pode invalidar o hipotético em cima da ausência das premissas presentes, o contrário não vale. Validar o presente não invalida o hipotético. Ponto. Se o Estado funcionasse, ainda seria o caso que o libertarianismo deveria poder existir. Dar algo hipotético. Mas eu não entendi direito, não. Vou explicar. Quando a gente vai elaborar um modelo, algo no campo das ideias, a gente se baseia no hoje e no ontem. A gente se baseia no que é palpável, na sociedade que a gente... Isso é falso, tá? Quando você diz que quando você está moldando está equiparando um modelo de sociedade, você se baseia no hoje e no ontem, isso é inteiramente falso. Porque o ontem, você não conhece o ontem, você conhece o ontem por uma parcela do hoje. Então, todo e qualquer modelo de sociedade, ele reflete um conjunto das preocupações centrais existentes no momento atual, por elementos de baixa linguagem.
Esses elementos de baixa linguagem, o que é a baixa linguagem, tá, gente? É tipo bola, triângulo, quadrado, é tipo eu assoviei, entendeu? Tipo, uma coisa assim, não é uma parada elaborada, não é algo que tenha uma concatenação de ideias. Os modelos de sociedade, eles necessariamente precisam se basear em princípios essenciais, porque eles tentam demonstrar como, através desses princípios originais, o futuro ia se estabelecer. Então eles não podem se basear em elementos históricos. Isso, inclusive, é um erro grosseiro. Inclusive, eu recomendo fortemente que ele procure um pouquinho do trabalho de um homem chamado Norbert Elias, tá? Sobre a arqueologia da violência, e ele procura um pouquinho mais como é que funciona esse tipo de consideração. De repente, as considerações sobre tempo que faz o Norbert Elias, para não cometer esse erro, tá? Isso é um erro grosseiro. Inclusive, ver um pesquisador científico falando uma besteira dessas era talvez até esperado, né? Eu já falei bastante sobre isso no meu vídeo sobre a arte, um cômodo, e como o mundo ao redor é um fator essencial para influenciar tudo que é produzido pela nossa mente. Pausa. Assim, eu gostaria que você provasse isso, tá? E outra coisa, em matéria de filosofia da mente, você dizer que o mundo ao redor é o que molda a nossa mente, se você provar isso, se você provar que é o mundo ao redor que molda a nossa mente e que não existem pensamentos e reflexões em primeira pessoa, você merece um Nobel. Observação é o que existe ou já existiu. A gente pode, e já faz isso com frequência, desvalidar uma ideia. Pausa. Porra, tá difícil. Pausa. E isso não é verdade, tá? O processo de reflexão, o processo a priori, ele é um processo natural e é um processo intermitente sobre a forma como nós comunicamos ideias. Isso não é verdade, tá? Isso o que você está fazendo é tentar reduzir as possibilidades de compreensão das coisas a processos de conhecimento anterior. Isso não faz nem sentido. Esse vídeo aqui agora, você não fez esse vídeo baseado em um elemento de considerações passadas e presentes. Você fez ele pela reflexão presente de uma expectativa futura daquilo que já estava estabelecido. Então, veja que o tempo inteiro você tem um presente para o futuro. Então, até mesmo o vídeo que você está fazendo é uma demonstração disso. Você tratando como se de alguma forma os modelos sociais pudessem ser descritos nesse sentido, cara, isso é errado. A cada 10 segundos tem alguma coisa, cara. Porque, assim, o problema dele é que ele tenta colocar um tom, sabe? Aquele tom da obviedade, sabe? É bom, é uma retórica boa, mas quando a gente está falando numa discussão e ele joga pesado e diz, não, libertários fazem isso, fazem aquilo nas discussões, meio que tentando jogar para cima, tá ligado? Me parece que você meio que perde de linha o que está acontecendo entre os libertários. Porque o argumento libertário é simples e direto. A qualquer tempo, em qualquer lugar, aquele que iniciar a agressão contra o não agressor será um indivíduo criminoso. Veja, a atemporalidade dessa norma mais descritiva da situação tal qual é do que um critério do passado. Inclusive o Hofbauer, é muito bom eu pegar o Ética da Liberdade aqui, o Hofbauer, ele explica isso. A atemporalidade da norma. Ele explica como a atemporalidade da norma é uma coisa a ser levada em consideração. Lei natural versus lei positiva. Aqui, ó, página 71. Enquanto a lei natural tem sido frequentemente usada de forma errônea na defesa do status quo político, suas implicações radicais... Deixa eu ver se aqui. Começa aqui em cima. Aqui, ó. Simplicidade foram brilhantemente compreendidos pelo grande historiador libertário católico Lord Acton. Acton enxergou claramente que a profunda falha na concepção da filosofia política de lei natural dos antigos gregos foi equivaler a política à moral, e então nomear o Estado como supremo representante da moral social. A partir de Platão e Aristóteles, a proclamada supremacia do Estado foi originada em suas visões, segundo a qual a moralidade era indistinguível da religião, assim como a política era moral, e em religião, moralidade e política havia apenas um só legislador e uma única autoridade. A Acton acrescentou que os históricos desenvolveram os princípios corretos, não estatais, da filosofia política e lei natural, que foram então restaurados no período moderno por Grote e seus seguidores. A partir de então, se tornou possível fazer a política uma questão de princípios e de consciência. A reação do Estado ao desenvolvimento teórico foi horrível.
Quando Cumberland e Pufendorf esclareceram o verdadeiro significado da doutrina de Grotius, tanto as autoridades estabelecidas, bem como os interesses vitoriosos, recuaram aterrorizados. Foi claro que todos que tinham aprendido que a ciência política é mais uma questão de consciência que de poder e conveniência, deveriam considerar seus adversários homens sem princípios. Inclusive tem aqui, ó, aqui embaixo ele fala: Acton enxergou claramente que qualquer conjunto de princípios morais objetivos enraizados na natureza do homem tem obrigatoriamente que entrar em conflito com costumes e leis positivas. Para Acton, esse conflito inevitável era o atributo essencial do liberalismo clássico.